Graça e paz, amados, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez num momento único. Esse momento é um momento em que nós estamos na presença do Senhor, abrindo o nosso coração, conversando com Deus, ouvindo de Deus. E esperamos que todos estejam bem e com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus quer trazer ao teu coração nessa noite. Nessa noite nós vamos estar comentando a respeito de uma pessoa muito conhecida na palavra de Deus. Alguém que realmente teve uma vida com muitas surpresas, né? Uma vida assim bem atribulada, momentos difíceis, situações complicadas, mas uma pessoa de Deus, uma pessoa cujo coração estava no Senhor. Estamos falando de Jó. Essa pessoa, todos nós conhecemos a passagem de Jó, todos nós conhecemos a vida de Jó, mas nós vamos nos deter em algum momento de Jó com Deus. Um momento que para mim foi um momento mais interessante na vida de Jó. Antes nós vamos ver um pouquinho da história dele, por que ele chegou a algumas decisões na sua vida, alguns sentimentos na sua vida, algumas situações que o levaram a pensar de uma forma triste, de uma forma desesperada até mesmo, de uma forma de querer até a morte, né? E vamos então ver. Primeiro gostaria de falar algo para você. Deus conhece o coração de todos. Deus conhece o coração humano. Sempre Ele vai nos purificar de todo mal, vai limpar a nossa vida de todo pecado, desde que nós estejamos ouvindo Ele, desde que nós estejamos caminhando com Ele. Então Ele nos aceita como nós somos, não faz acepção de pessoas, tanto faz qual é a nação, qual é a raça, qual é a escolaridade, não importa para Deus, se somos pobres ou se somos ricos, não importa. Deus nos ama, Deus não faz diferença entre um e outro, amém? Então olha só que interessante na vida de Jó. Quando olhamos para esse texto, em Jó capítulo 6, nós vemos que Jó, ele murmurou algumas situações na vida dele. Olhamos para o livro de Jó e temos a noção de que era um livro de sofrimento, mas eu discordo um pouco disso. Eu creio que a temática de Jó não é um livro, não é um sofrimento. O conteúdo desse livro mostra uma parábola, né, de uma pessoa mostrando a história enigmática dessa pessoa. E isso demanda de muitas interpretações, não é? Esse livro de Jó funciona como um espelho de uma pessoa íntegra, de uma pessoa que viveu sempre na honestidade, sem defeitos, vamos dizer assim, sem problemas, vamos dizer dessa forma, e está aquém da justiça de Deus. Deus é justo, mesmo nessa situação em que Jó viveu, em que muitos estão vivendo hoje. E às vezes nós vamos estar tentando justificar como Jó tentou. No capítulo 6, a situação desse homem, ele fala assim: que esperança que eu posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se eu não tenho futuro? E ele continua nesse capítulo 6, murmurando, falando, tentando justificar, colocando na verdade tudo aquilo que ele está vivendo como sendo Deus trazendo esse sofrimento. E muitas vezes nós também passamos nos sofrimentos e temos dúvidas daquilo que Deus tem como propósito na nossa vida. E olhamos também no capítulo 7 também, ele fala assim: se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança o meu sofrimento, pesariam mais do que toda a areia do mar. Olha só a que ponto chega a pessoa quando ela está nesse momento difícil, nesse momento de sofrimento carnal, nesse momento de sofrimento
na sua vida. Perdeu tudo, e outras situações, né? Perdeu os bens, perdeu a família, e está cheio de chagas, está doente, está sem perspectiva de vida. Tanto que ele diz assim: Jó atribui a Deus o seu infortúnio, o que lhe causa mais sofrimento ainda. Olha que interessante, aquilo que a Bíblia está dizendo. Se nós colocarmos o nosso infortúnio, aquilo que nós estamos passando, as dificuldades que estamos passando, o sofrimento que estamos vivendo, dizendo, é Deus que está fazendo tudo isso, colocando isso diante de Deus, falando que o sofrimento que nós temos é Deus que pode estar causando, nós vamos estar vivendo como Jó viveu, nesse tempo, nesse momento que ele estava vivendo isso. É um momento de muita dor, de muita luta espiritual, muita luta interna, no seu emocional. Pois ele não pode entender por que Deus o trata dessa forma. Ele não pôde entender isso, ele não entendia isso. E muitas vezes não vamos entender também porque é que nós estamos passando e vivendo situações. Em Jó 7, o lamento de Jó continua. A vida na terra é uma luta. Nossos dias são como o de um trabalhador braçal, como um escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador à espera do seu salário. Então, são momentos em que ele vai comparar o sofrimento às coisas da vida. A carne do meu corpo está coberta de chagas, de vermes e crostas de feridas, se racha e vaza pus. Olha só, Jó realmente estava vivendo essa situação, uma situação dramática, uma situação de dores, uma situação em que as feridas estavam abertas, coisas difíceis, complicadas. A situação de Jó, seus dias findam sem esperança nenhuma. Acabava-se um dia, outro dia, e ele estava sem esperança. Reconhece que a vida é um sopro, nunca mais tornarei a ver a felicidade. Isso é algo que nós muitas vezes sentimos, muitas vezes pensamos. Muitas vezes nós olhamos para algumas situações de pessoas que dizem, eu nunca vou ser feliz, porque Deus não quis a minha felicidade. Eu nunca vou ter aquilo que eu gostaria de ter, porque Deus não quer me dar. Eu nunca vou ter a saúde que gostaria de ter, porque Deus assim quis que eu não tivesse. Meu querido, Jó estava nessa situação. Jó estava nesses dias murmurando tanto, que ele disse, no capítulo ainda 7, né, do versículo 6 em diante, até o versículo 16, ele diz algo assim, estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Eu acho que Jó aí nesse ponto, nessa situação, ele viveu um momento já de desespero, um sentimento de morte, algo que rondava o seu coração, a sua mente e a sua vida. Então, quando olhamos para esse tipo, essa situação, esse tipo de momento difícil, muitas vezes nós estamos colocando tudo na culpa, no caderninho de Deus, dizendo, o Senhor é culpado pela minha situação. Mas quando olhamos para o início desse livro, nós vemos que Jó era um homem íntegro, um homem honesto, trabalhador, cuidava da sua família, um marido exemplar, um pai exemplar, um homem no qual a sociedade toda admirava. O que teria ele para passar por todas essas situações? Não é? Está certo, quando olhamos para esse tema, olhamos que Deus disse para Satanás, olha, você pode tirar de Jó o que você quiser, mas não me tira a vida dele é minha. Então, quando nós vamos ver agora, nós vamos ver que Jó murmurou
até esse momento. Mas vamos ver o momento único de Jó com Deus na sua luta, na sua dor, na sua dificuldade, quando Deus fala para ele: olha, chega, agora a gente vai conversar. Quando olhamos para o texto de Jó, capítulo 38, nós vemos que então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Qual é a tempestade que você está vivendo? Ouça Deus, ouça Deus. Deus quer falar no meio da situação. Olha o que ele diz, no versículo 2 do capítulo 38, Deus diz assim: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. E assim, nesse texto, nesse capítulo, Deus vai questionando, vai colocando algumas questões para que Jó pudesse pensar no que é que Deus estava falando e onde Deus queria chegar com aquilo. Então Jó foi se quebrantando nesse momento, porque as dúvidas começaram a se levantar, começaram a surgir, e Deus então começou a mostrar: olha, você vai me conhecer, você ainda não me conhece. Então Jó começou a ouvir. No capítulo 40, da mesma forma, quando Deus fala para Jó também nessa maneira. No versículo 7, ou no versículo 6 ainda, depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade, ou seja, no meio da vivência em que Jó estava passando. E Deus diz para ele assim, prepara-se, no versículo 7, prepara-se como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Como podemos condenar a justiça de Deus? Ou duvidar? Como que podemos justificar as nossas lutas diante de Deus? Justificarmos daquilo que estamos vivendo diante de Deus. Então, aí nesse momento único de Jó com Deus, Deus começa a falar para Jó aquilo que Ele quer sobre a sua vida. E olha que interessante, no versículo 15, é onde eu vejo que Deus revela a Jó quem Ele é. Deus usa uma figura para descrever quem o homem é. Quem é a criatura? Quem é a criatura que Deus fez segundo imagem e semelhança? Quem é a criatura que Deus fez para multiplicar? Quem é a criatura que Deus fez para obedecer e caminhar com Ele? Olha que interessante nesse texto. Veja o behemote. Behemote é um animal monstruoso, super forte, e Deus mostra a figura do behemote, como criou o behemote, como fez Jó. Olha que interessante. Versículo 15, veja o behemote que criei, quando criei você. E ele descreve o que é o behemote, que força ele tem nos seus lombos,
que poder nos seus músculos, nos músculos do seu ventre. Versículo 10, aliás 19, ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. Meu querido, não é Behemoth o animal, e sim o homem que Deus está dizendo, que ocupa o primeiro lugar das obras de Deus, com vida. No entanto, seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Meu querido, nós olhamos para isso e vemos que Deus pode chegar em nossa vida como Ele quiser, como Ele desejar, só que Ele nos fez como Behemoth, só que Ele nos fez com força, com poder, só que Ele nos fez para vencer todas as nossas lutas, as nossas dificuldades. O interessante é que neste momento único que Jó teve com Deus, e Deus descreve a respeito de Behemoth, e Deus descreve depois no capítulo 41, você vai acompanhar, você vai ler, sobre o Leviatã. Deus descreve esses dois monstros marinhos, um não, outro sim. Monstro Behemoth é equiparado a um hipopótamo forte, tem aquele couro, aquela carcaça, e o Leviatã era um monstro marinho. Então Deus usa essa história, Deus usa esses dois animais para comparar a Jó, para comparar você. Nesse momento único, Jó começa a descobrir quem ele era. Então, quando olhamos para esse texto, Jó vê o seu Criador. E nós não vamos entrar na história de Jó, nesse ponto em que ele passa por todos esses, conhece esses animais, mas algo vem despertando no coração de Jó. Presta atenção nesse momento único que Deus teve com Jó, que Deus quer ter com você. Olha que interessante aquilo que a palavra está dizendo. No final do versículo 41, no capítulo 41, no versículo 33, nada na terra se equiparará a ele, criatura destemida. Está se falando sobre o Leviatã, mas o pano de fundo é o Leviatã. Deus está falando sobre o homem. Ele está dizendo para Jó: nada na terra se compara ao homem, criatura destemida. Olha que interessante que Deus está falando a respeito de Jó. Eu tive esse sentimento de que Jó, ele foi criado de uma forma como Deus criou esses dois animais fortes. Nada pode prevalecer contra o homem se o homem é dependente somente de Deus. Somente de Deus. E quando no capítulo 42, Deus permitiu que Jó falasse, e Jó respondeu: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Qual é o plano de Deus para cada um de nós? Não serão frustrados, jamais serão frustrados. E ele fala: tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E ele diz para Deus: tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe
perguntas e você me responderá. Esse é o momento único de Deus com Jó. Jó preparou o seu coração para receber de Deus. Abriu o seu coração para entender Deus. E nesse momento, depois de todas aquilo que os amigos falaram, aquilo que ele estava vivendo, as dores, as perdas, tudo aquilo, depois de tudo aquilo, ele lembrou desse texto. Agora escute e eu falarei. Escute Deus. Escute. Pare para ouvir. O momento único de ouvir Deus, talvez seja hoje na sua vida, de tantos, mas esse é um momento único. Jó falou que era o momento. Meus ouvidos já tinham ouvido ao seu respeito, mas só os ouvidos. Só os ouvidos. Mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quando olhamos para essa figura maravilhosa que é Jó, nós podemos ver um homem íntegro, um homem honesto, um homem cheio de amor pela sua casa, pelos seus filhos, e um homem cheio de amor pelo seu Deus, pelo nosso Deus. É um homem que pôde falar de coração para o Senhor. Eu nunca te tinha visto, só ouvido, mas hoje eu pude te ver. Nesse momento único, essa história de Jó e a história de Cristo, ela tem como pano de fundo sofrimento. Você olha para Jó, você olha para Jesus, são sofrimentos. Daí a pergunta: por que é que o filho sofreu sendo justo? Por que é que Jó sofreu sendo justo? O sofrimento é um elemento intrínseco na história de Cristo e na história de Jó, mas ambos não têm o sofrimento como o tema central. Antes revelam aspectos das suas vidas, das suas características, da sua personalidade, do seu coração e acerca da justiça de Deus. Então, meu querido, o momento único com Deus é o momento em que nós podemos dizer: Deus, eu estou livre para que o Senhor haja na minha vida. Haja na minha vida. Seja o Senhor na minha vida. Eu quero ter esse momento único com o Senhor. Eu quero não somente ser uma pessoa que ouve, mas eu quero ser uma pessoa que veja o Senhor. Não me importa como ver. Sei que nós não vamos ver a figura de Deus como ela é, mas nós vamos ter, cada um, na sua intimidade, o conhecer esse Deus, ver esse Deus. Vamos ter esse momento único com Deus. Amém? Vou orar por você. Vou orar por cada irmão que está ouvindo esse momento. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos nessa noite para entender o propósito do Senhor na nossa vida. Nós vimos, meu Pai, ó Deus, a respeito da vida de Jó, quanto sofrimento, quanta injustiça aos nossos olhos, aos olhos do homem, quanto que ele perdeu, quantas dores, quanto sofrimento, quantas chagas, quantas doenças. Os amigos até mesmo duvidaram do seu
da sua vida com o Senhor. Os amigos o acusaram de pecador, mas, Pai, nós lemos esse texto e temos julgamentos. Pai, nós olhamos para a vida de Jó e muitas vezes não entendemos qual foi o motivo. Sabemos que o Senhor permitiu que Satanás estivesse agindo dessa forma, mas o nosso julgamento muitas vezes é de que o Senhor foi muito omisso, Pai. E quando nós lemos a história, e quando lemos e entendemos aquilo que o Senhor quer realmente dizer, nós entendemos que o Senhor nos faz homens e mulheres fortes, homens e mulheres dispostos, mesmo que as lutas venham, as tribulações, as doenças, qualquer que seja, as perdas, mesmo que isso aconteça, meu Deus, o Senhor nos fez como Behemote, como Leviatã, fortes, que os dardos, as flechas do inimigo não atravessam o nosso coração. É uma couraça protegida pelo Senhor nosso Deus. Por isso, Pai, o Senhor nos fez, o Senhor nos criou, e nós queremos ter esse momento único com o Senhor. Vários serão, mas esse hoje é único. Agradecemos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos, meus amados, e estamos juntos da próxima vez. Amém? Deus abençoe e tenham um bom momento único com Deus.